Bom, depois da nossa aula, quando passa aquele avião no aeroporto, você já sabe que é um Airbus. Agora eu quero saber se você sabe quando é um Boeing. Saudações aeronáuticas! Tudo bem com vocês? Tudo bem. Bem, vocês já viram um guia rápido de como identificar um Airbus aqui no episódio 1018. E agora a gente vai ver como identificar um Boeing e seus diferentes modelos, tanto nos aeroportos quanto nas fotografias, porque a Boeing é bem mais velhinha que a Airbus, né? Então tem aviões que já você nem vê mais no aeroporto, só em foto mesmo. E eu vou falar só dos aviões comerciais com motor a reação, tá? Porque se eu for colocar tudo que ela já fez desde o início lá em 1916, tem até partes de foguetes. E eu vou colocar na ordem do número do modelo. É meio bagunçado, porque o 757 veio depois do 767 e o 717 veio depois do 777, mas fica mais bonitinha a lista desse jeito que a gente vai fazer. Vamos começar pelo Dash 80, que foi o primeiro protótipo de um jato de passageiros da Boeing. Foi com ele que começou o desenho da seção de nariz, que foi praticamente o padrão da empresa em todos os aviões de fuselagem estreita até o lançamento do 757. Pô, você não para de olhar para minha blusa corta-vento aqui, tudo bem que ela é linda, mas vamos prestar atenção no vídeo aí, porque isso aqui tá na vitrine aqui embaixo, ó. Você pode comprar direto do YouTube na loja do Aviões e Músicas. Escolhe o seu produto, clica nele e vai lá para nossa loja. Ajuda bastante o canal, hein? Loja do aviõesemusicas.com.br. No caso do Dash 80, as janelas do cockpit são 6. Todas planas e com ângulos nas pontas nas 4 mais internas e um leve arredondamento nas 2 mais externas. Acima dessas janelas, mais 4 pequenos visores, 2 de cada lado. É como se fossem sobrancelhas e elas foram adicionadas para ajudar a visão dos pilotos nas curvas. A gente viu isso detalhadamente nesse episódio aqui, esse episódio não tem número. Ele tem uma distância do solo pequena, 4 motores compridos embaixo das asas, 2 trens de pouso principais com 2 eixos cada e muito poucas janelinhas nas laterais, 9 na direita e 4 na esquerda, que são ovais e deitadas. Outra característica é uma antena de HF montada na ponta do estabilizador horizontal e que parece um espeto virado para frente do avião. HF é High Frequency Radio. Bom, esse avião foi pintado de amarelo e um marrom avermelhado esquisito e hoje se encontra no Museu Smithsonian lá em Washington, D.C. O Dash 80 deu origem ao Boeing 707 e este é mais fácil de se ver ainda voando aí pela Força Aérea Americana em fotos e até abandonados em alguns aeroportos. Ele manteve todas as características do protótipo Dash 80, como nariz, trem de pouso, motores e antena característica lá na cauda. Mas ele tem um comprimento e uma envergadura bem maiores e foram introduzidas as janelas do compartimento de passageiros, que são em forma de um retângulo em pé, com os cantos arredondados. Essa forma também virou padrão em quase todos os aviões da empresa. Na época áurea, lá nos anos 50 e nos anos 70, ele tinha 2 concorrentes bem semelhantes, o Douglas DC-9 e o Convair 880-990, e eles eram frequentemente confundidos. As diferenças mais perceptíveis do DC-8 era o para-brisa que tinha 7 janelas, uma a mais que o 707, e apenas 2 visores sobre as janelas em vez das 4 que tinha no 707. E também tinham 2 entradas de ar nas laterais do radome e o estabilizador vertical mais afinado na ponta sem a antena apontando para frente. Já os Convair eram mais curtos, tinham um radome mais pontudo, as janelas mais externas do cockpit eram em forma de triângulo e não tinham visores sobre elas. A cauda também não tinha a famosíssima antena de HF. Mais difícil de diferenciar do 707 é o Boeing 720. Não conhece? É uma versão 5 metros mais curta e de menor alcance do 707 e que tem como diferença, além do comprimento, uma pequena barbatana embaixo da fuselagem na parte traseira. Alguns dos primeiros 707 também tinham essas barbatanas, mas eram maiores e eram arredondadas. Agora esse é difícil de diferenciar, o Boeing 717. Ele é um Boeing que não parece um Boeing, e isso tem uma explicação, porque ele nasceu de um projeto chamado MD-85 da McDonnell Douglas, e ele estava em desenvolvimento quando os 2 fabricantes se juntaram e ele foi rebatizado no lançamento. Então ele é praticamente o MD-80, que por sua vez é um DC-9. Essa história é meio maluca e está contada no episódio 717. O 717 é um avião de asa baixa e 2 motores instalados na parte de
trás da fuselagem. No para-brisa ele tem 7 janelas, que é similar aos jatos da antiga Douglas. E ele se diferencia dos aviões da série MD-80 por ser mais curto e pelo motor ser mais gordinho em relação aos DC-9. E ele tem o cone de cauda mais longo e achatado em vez de pontudo. Um avião contemporâneo do 717 com uma configuração parecida é o Fokker 100, que pode ser diferenciado pelo para-brisa de 6 janelas, uma barbatana na parte da frente do estabilizador vertical e o final da fuselagem é mais grosso, curto e arredondado, comparando com o Boeing. Um avião agora quase inconfundível é o Boeing 727. A dianteira e a fuselagem são idênticas à do 707, que, como eu disse, ele virou meio que padrão. Só que ele tem os trens de pouso principais com apenas um eixo e tem uma escada ventral lá na traseira. Só que a montagem dos 3 motores na cauda, que tem forma de T, com a entrada de ar do motor 2 por cima da fuselagem, é quase única. E eu disse quase porque existiram mais 2 aviões que tiveram a mesma ideia. Um era o inglês Hawker Siddeley Trident, que apesar de semelhante é um bocado diferente, tá? Os para-brisas têm 7 janelas, com as 2 exteriores num formato triangular muito estranho. E o trem de nariz fica fora do centro em relação à fuselagem. E os trens principais são de 2 eixos com 2 portas de entrada de cada lado na frente das asas. E o outro avião era o russo Tupolev Tu-154, que tinha uma janela a mais no para-brisa que o 727, 3 portas de entrada, além das 2 saídas de emergência de cada lado, uma protuberância para frente na parte de cima do estabilizador vertical e mais 2 nas asas, onde se alojavam os trens de pouso com 3 eixos cada. Existiram 2 modelos de Boeing 727, o 100 e o 200. E a diferença entre eles era que o modelo 100 tinha 6 metros a menos na fuselagem e só tinha uma porta de cada lado, e a porta do lado direito ficava quase na raiz da asa, e a entrada de ar do motor 2 é oval. No modelo 200, as portas dianteiras são paralelas, existem 2 portas traseiras e a entrada de ar do motor 2 é redonda. O Boeing 737, eu já expliquei as principais diferenças em relação à família 320 no episódio de como reconhecer um Airbus. Como a menor altura do chão, a frente mais pontuda, então as diferenças entre cada modelo de 737 eu vou mostrar em outro episódio, porque são mais de 10 versões diferentes. E chegamos ao Boeing 747. A fuselagem enorme, com a corcova ou corcunda lá em cima do segundo piso, é única e as diferenças em relação aos outros gigantes, como o A380, eu já expliquei no episódio 1018 que está aqui. Mas como que você diferencia as diversas versões do 747? Bom, diferenciar o 747-100 do 200 e do 300, com certeza só de olhar, é praticamente impossível. Os 3 têm as mesmas dimensões, tanto em comprimento quanto em envergadura. E os detalhes mais visíveis que poderiam ser uma diferença, na verdade, não são. Por exemplo, a maioria dos 747-100 tem apenas 3 janelas de cada lado lá no upper deck, lá no andar de cima. Mas tiveram modelos com maior número, assim como a maioria dos 200 tem mais janelas no upper deck do que os 100. Mas saíram algumas aeronaves 200 com apenas 3. Aí fica difícil, né? E todos os modelos 300 têm o upper deck alongado, mas alguns 200 tiveram também o segundo piso aumentado para ficar igual. Então você pode até chutar, mas para acertar vai ser difícil. Fácil de acertar é o 747 SP, de Special Performance. Se você vir um jumbo encolhido e com o estabilizador vertical mais alto, é um SP, não tenha dúvida. Outro que parece fácil de identificar é o 747-400, porque ele tem o upper deck mais longo ainda, como o 747-300, mas ele tem winglets lá na ponta das asas. Porém, tem uma pegadinha. Tem uma versão para voos domésticos do 400 que não tem winglets. E agora? Bem, no andar superior ele tem 2 janelas a mais de cada lado do que o 400 normal. E aí está a diferença. O mais novo modelo, o Boeing 747-8 Intercontinental, é 5,5 metros mais longo do que o 747-400. Porém, em uma aeronave de mais de 70 metros é difícil perceber essa diferença visualmente. Mas ele tem 2 características que podem mostrar na hora que se trata de um 8. É a ponta das asas, que é do tipo raked, parecida com a do 787. Elas são levemente curvadas para cima. E os chevrons nos capôs dos motores, que são ondulados como se fosse a capa do Batman. E todos os 747 também têm uma característica que fazem ser fácil de reconhecer quando a única coisa que você consegue ver é a porta
E a escada. Sabe qual é a característica? As portas do 747 têm uma janela igualzinha à janela da cabine de passageiros, enquanto os outros aviões têm normalmente uma escotilha. Outra pegadinha é a versão cargueira dos 747. Todos têm o segundo piso com 3 janelas, igual ao 200 e ao 100. E às vezes ao 300. Só que ele tem uma grande porta de carga no bico e não tem janela de passageiro. Mas o 400 tem o inglete e a ponta de asa Raked com os chevrons do motor só estão lá no 747-8. O próximo é o Boeing 757, um avião bimotor de asa baixa com os motores embaixo das asas, cauda convencional, que é quando o estabilizador horizontal fica abaixo do vertical. E que apesar de ter uma fuselagem estreita igual a do 707, do 27 e do 37, é um avião bastante diferente. Para começar, ele é bem mais alto que os irmãos mais velhos por causa do grande diâmetro dos seus motores. Ele também utiliza 2 eixos nos trens principais, mas a sua marca de nascença está na seção dianteira. Como ele foi desenhado para ter o cockpit compatível com o 767, ficou o problema em como fazer com que um avião de fuselagem estreita ficasse parecido com um de fuselagem larga. A Boeing resolveu isso abaixando o cockpit do 757 e aumentou a largura da cabine. Então o 757 ficou com a frente caída e com uma testa grande. Um desenho diferente dos outros aviões de fuselagem estreita da companhia. Inclusive o para-brisas de 6 janelas é muito similar ao utilizado no Boeing 767 em vez do padrão que existia até então. Eu particularmente acho o 757 um avião lindíssimo. Ele pode ser comparado com o Airbus A321 e as principais diferenças entre os dois são os para-brisas, que no Airbus tem aquela quebradinha de quina, como a gente viu no episódio anterior, né? E o trem de pouso principal do A321 tem só um eixo. E o topo da fuselagem que segue reta até o final no Airbus e termina com uma leve quedinha no Boeing 757. Existem 2 modelos de 757, o 200 e o 300, que é aproximadamente 7 metros mais compridão. Além dessa diferença ser perceptível, o 200 tem a segunda porta quase em cima da carenagem da asa, enquanto a do 300 está muito mais para frente. O primeiro wide body, ou seja, fuselagem ar larga, que foi bimotor na Boeing foi o 767, que tem uma configuração parecida com o 757, mas fuselagem largona. E lembra que baixaram o cockpit do 757 para ele ficar mais largo, mais parecido com o 767? Então, pelo mesmo motivo, o cockpit do 767 é mais alto que o restante, para ficar um pouco menor com as janelas do para-brisa, apresentando um desenho bem similar ao do 757. Tem 2 aviões parecidos com o 767 que você pode confundir. São o A300 e o A330 da Airbus. Você consegue diferenciar os modelos dos 2 fabricantes pela janela externa do cockpit, que é chanfrada, típica do Airbus, e a ligeira queda no topo da fuselagem abaixo do estabilizador vertical para formar o cone de cauda que existe nos aviões da Boeing, no caso 767. Ao contrário da fuselagem dos Airbus, que é praticamente reta, e a janela dos passageiros, que seguem o padrão ovalado da Airbus e é retangular nos Boeing. E os modelos do 767? Bem, eles têm o 200, o 300 e o 400. O 200 é o mais curtinho, com 2 portas grandes e uma saída de emergência sobre as asas de cada lado. Já o 300, ele tem 6,5 metros a mais de comprimento. E eles podem ter 2 portas grandes e 2 de emergência em cima das asas, ou 3 portas grandes e uma de emergência. Já o 400 tem mais 6 metros além do 300 e conta com 4 portas de cada lado. E ele é um avião mais alto e a ponta da asa é do tipo Raked. Alguns 767 vêm equipados com winglets, que são mais longos e finos do que os da Airbus. É um produto que se coloca depois que o avião saiu da fábrica. E como identificar um Boeing 777? Bem, antes, se fosse um bimotor gigantesco, com certeza seria um 777. Mas como agora a gente tem o A350.000, que é um outro bitelão, vamos deixar um pouco mais claro. O 777 tem a mesma seção de nariz que o 767. Se você está duvidando, dá uma olhada nesse episódio 215. É sensacional esse episódio, tá? Já o A350 tem o para-brisas com janelas ovaladas e uma máscara negra de guaxinim. O 777 possui os trens de pouso principais com
3 eixos. As asas não têm winglets e o seu cone de cauda termina em uma forma retangular, com o escapamento da PU saindo só do lado esquerdo. O A350.000 também tem trem de pouso com 3 eixos, mas o cone de cauda é mais pontudo e o escapamento do APU fica na extremidade. Existem 2 modelos do Boeing 777, o 200 e o 300. E a diferenciação fica por conta do comprimento mesmo. É 10 metros maior no 300, tá? E o número de portas, que são 4 de cada lado no 200 e 5 de cada lado no 300, com uma dessas portas ficando em cima da asa. Entre 200 existe 200LR, XLR, tem outras subdivisões, mas é isso, 200 e 300. E também existe a versão cargueira, que é feita sobre o modelo 200 e não possui janelas e tem uma porta de carga do lado esquerdo atrás da asa. E finalmente chegamos ao Boeing 787, que também é bimotor, tem fuselagem largona, mas a dianteira é diferente de todos os modelos da Boeing, com seu nariz tendo uma queda contínua. O Boeing 787 pode ser até às vezes confundido com o A350, mas você pode diferenciá-los pela parte dianteira. O 787 tem um para-brisa com 4 janelas. E o A350 tem 6 janelas. Na região do estabilizador horizontal, a fuselagem do 787 encolhe, formando um cone. E no A350, a parte de cima continua reta, fechando o cone depois do leme. E também os motores, do 787 tem a capa do Batman e as asas não possuem winglets, que é diferente dos Airbus, que faz aquela curva lindona lá do A350. Existem 3 modelos do 787. Para diferenciar dos outros, mais uma vez, a gente tem que olhar o comprimento, como a gente fez com os outros Boeings. Mas em vez de contar portas, dessa vez vamos contar janelas. E por falar em janelas, as do 787 são as maiores que existem em aviões comerciais hoje em dia. No 787-8, que é o mais curto, a gente tem uma fileira contínua de janelas entre as 2 portas dianteiras. Já no traço 9, que é 6 metros mais longo, existe um intervalo fechado entre essas janelas, com 4 ou 5 depois do intervalo. E finalmente no traço 10, que é 5 metros mais longo que o 9, também existe um intervalo entre as janelas, mas são 10 janelas após o intervalo. É claro que existem outras diferenças entre os modelos, mas aqui eu mostrei aquelas mais fáceis de identificar, só olhando rapidamente ali no aeroporto, no museu ou numa foto. E agora você vai conseguir impressionar todo mundo com esses seus conhecimentos sobre aviões em aeroportos. E se você curtiu essa pesquisa, clique no botão aí Seja Membro para apoiar o canal e ter desconto e conteúdo exclusivo. Desconto extra lá na loja do Aviões e Músicas, tá? Então, deixa o like e se inscreva no canal se não for inscrito e acione o sininho para receber as notificações. Um grande abraço e até o próximo voo!